Eu já tô pra te convidar já tem um tempo, né? Nesse prédio aqui tá o Thiago também, o Primo Rico. Há uns 6 meses atrás, você tava aqui um dia, eu passei, te vi. Eu falei, quero conversar com o Rodrigo. Só que eu vou te falar, né? Como que eu me preparei hoje pra conversa? Pra vocês entenderem. Pô, o Rodrigo, ele tá rodando alguns podcasts, podcasts mais renomados do Brasil, de vários amigos meus. E você vem explicando muita coisa legal sobre a Bíblia. Você explica sobre, sei lá, eu já vi você falando de Davi, você vai falando de Salomão, já vi falando de Jesus, agora você vai falar já de Adão e Eva. A história, já vi você falando das pirâmides, já vi falando de arqueologia, já vi falando sobre os manuscritos que foram encontrados e assim por diante. Como que eu posso ser original? E aí eu fiz um roteiro, e o roteiro ele tava assim, ó, decisões de alto impacto na vida real, mas utilizando a história milenar como base. Era isso que tava na minha cabeça. Aí, gente, eu cheguei aqui, expliquei isso pra ele, pro Rodrigo, daí ele falou, Joel, mas eu ainda nunca falei sobre como que tá expresso na Bíblia a versão sobre o esporte, a competição, o corpo, e como que isso traz referência pro dia a dia. Eu falei, então tá, eu peguei e rasguei o meu roteiro. E eu quero começar com um versículo que é o meu preferido. E eu vou ler aqui, gente. O meu versículo preferido é uma carta, é um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23 a 27, que ela diz assim, ó. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Conta essa história, conta a origem disso. Essa carta de Paulo ele escreveu para a igreja de Corinto. E até hoje nós temos lá na Grécia os restos da cidade de Corinto, já visitei lá várias vezes, já dei aula dentro do sítio arqueológico, e o texto bíblico fica com muito mais sentido dentro do lugar. O que havia em Corinto? Corinto sediava anualmente os Jogos Istmos. Eram jogos em homenagem a Poseidon, Rei dos Mares, que os romanos vão chamar de Netuno. Na época de Paulo era mais Netuno, grego que era Poseidon. E esses jogos istmos eram como se fossem... Agora eu vou devolver a linguagem para você, porque você é da área dos esportes, se eu cometer algum equívoco aqui ou imprecisão, você vai me corrigir. É como se houvesse as Olimpíadas, que são mais glamurosas, e uma espécie de mini-Olimpíada regional. Como tem a Copa do Mundo, tem a Copa das Confederações, das Américas e os campeonatos regionais. Então, a região da Ásia Menor ali ficava em Corinto. E tinha esses jogos ali. E eram jogos que a cidade lotava, vinham pessoas de todos os cantos para competir e tudo mais. E eu vejo 3 coisas interessantes sobre Paulo. Primeira, uma abordagem que ele parte do conhecido para o desconhecido. Porque toda a linguagem que ele está falando ali é dos Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos, na época, quando eu digo olímpicos, em toda a sua expansão, seja aquele de Atenas ou as competições regionais, era como o futebol para o brasileiro. Sabe aquela paixão nacional que você... Eu lembro que uma vez em Israel, eu passava as Copas do Mundo em Israel, porque como a Copa do Mundo coincide sempre com o mês de julho, é o mês das escavações, e muitas vezes eu era assim, quase que um artista entre eles ali, porque eu era o brasileiro. Você anda com a camisa do Brasil, seja no lado de palestinos ou israelenses... Não importa, a galera te adora. Sabe? E tudo mais... Só que eu também vi o Brasil perder Copas do Mundo nessa situação e só uma notinha de rodapé, eu lembro de ouvir um comentário, não sei se foi quando o Brasil perdeu para a Alemanha, que eles ficavam zoando muito do Brasil, mas um comentário que eu vi na época de um jornalista de lá foi o seguinte: o Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Os melhores jogadores? E o pior time. Entendi. Olha que lição de vida você ouvir isso de um estrangeiro
falando, eu apliquei já em igreja, dá para negócios. Não adianta você ter os melhores talentos, mas eles não saberem jogar juntos. Então ele falou isso, ficou na minha mente. O Brasil perdeu, e eu vi a tristeza do locutor, e todo mundo me dando sentimentos como se tivesse morrido um membro da minha família, que eu era o único brasileiro lá, sabe? O Brasil tinha os melhores jogadores, o pior time. Então Paulo, em primeiro lugar, como eu falei, ele partiu do conhecido para o desconhecido. Ele falou do que todo mundo conhecia, era a paixão nacional, eram os jogos. Daquilo ali ele extraiu lições para falar do evangelho. Segunda coisa que eu aprendo de Paulo, ele não era um fanático, um radical. Veja que interessante, do ponto de vista da cultura religiosa, os Jogos Olímpicos eram o antagonismo do que Paulo acreditava, porque Paulo, enquanto judeu, agora seguidor de Jesus Cristo, cristão, portanto, Paulo acreditava num único Deus. Ele não acreditava em Zeus, Poseidon, Sim. Hades ou em Dioniso. Havia um templo de Dioniso tremendo lá em Corinto, ou mesmo em relação à deusa do amor. Paulo não tinha essa visão. Porém, ele não ficou assim, não, como o jogo é em homenagem a Poseidon, não vou participar disso. Não. Ele sabia separar as coisas. Certo. Ele sabia separar as coisas. E a terceira coisa que eu aprendo é que Paulo fala na mesma carta aos Coríntios, que ele usa o esporte, a corrida, como uma metáfora da fé. Ele fala dela também como um princípio de vida. Ele fala assim, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Aquele que destrói esse templo, Deus também o destruirá. Ou seja, os esportes também fazem parte do estilo de vida recomendado pelo grande teólogo cristão chamado apóstolo Paulo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. O diálogo com a prática esportiva está ali, olha, intimamente correlacionado. E você nunca falou disso, né, por aí, Não, né? não. Se falei, tive amnésia, porque eu não me lembro. Aham. Até, na verdade, eu inspirei para falar isso aqui com base na sua própria história de vida. Sim. Você é um dos poucos pessoas que têm podcast, apresentador de podcast, que tem uma jornada acadêmica. Sim. E que pode usar aqui para fazer uma divulgação científica da área na qual você se especializou, que é a ciência esportiva. Exato. A ciência barra filosofia, porque existe uma filosofia no esporte, existe uma ciência no esporte. Esporte não é só chegar lá e existe a sistematização de tudo isso, que a pessoa pode ser um atleta, mas não um acadêmico da área. Exato. Você consegue ser um atleta e um acadêmico da área. Então eu falei, poxa, então nós temos todo o meio de campo, para usar uma expressão do esporte, um meio de campo para conversar. Exatamente, isso traz originalidade aqui para o nosso bate-papo aqui no podcast. Quais são os lugares da Bíblia que tem a relação com o corpo? A importância do corpo, a importância de cuidar do corpo, a relação corpo, mente e espírito, a unidade disso e o quanto que isso é importante cuidar do corpo, porque... Basicamente, né? Onde você mora? Você não mora em Campinas, você não mora em Goiânia, você mora dentro de você. De você, né? Mesmo, exatamente. Você mora dentro do teu corpo e tal. Olha, desde o Antigo Testamento, você vê uma preocupação muito grande com o corpo. A Bíblia traz as leis de alimentação, o que você deve comer, o que você não deve comer. Como é que você deve construir uma casa, a higiene do corpo, está tudo prescrito no Antigo Testamento. Sim. Quando você chega na época do Novo Testamento, você tem uma sistematização disso aplicando a própria vida cristã. Já falei de Corinto, onde Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele compara a própria santificação, a jornada da fé com a corrida dos estádios. Nós podemos voltar depois a esses textos aqui. Sim. Ele fala da coroa, olha a escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, do fim, do juízo final. E Paulo fala demais da palavra coroa. Você tem 3 palavras para coroa em grego. Você tem a palavra Daphne, que também era um nome tanto para coroa como para a deusa Daphne, que era justamente aquela coroa de louros, que eles pegavam, que os romanos vão chamar de louro. A minha esposa chama Laura. Laura significa aquela que recebeu uma coroa, de onde vem o nome laureado, que era uma coroa de louros, é a Daphne, é aquela coroa específica. Você tinha Stéphanos, que é uma palavra mais generalizada para coroa, mas, por exemplo, quando a Daphne, a coroa de louros, era transformada numa coroa de ouro, era aí Stéphanos, e você tem diadema, que era aquela coroa mais simples, de cunho mais religioso. Ali em Corinto, Paulo está falando daqueles que correm para ganhar uma Daphne. Eles vão ganhar uma Daphne que pode se corromper, porque era de louro. Quanto tempo ia durar aquilo ali? Certo.
Nós, porém, que estamos buscando uma coroa maior, incorruptível, temos que nos esforçar muito mais do que o pessoal do esporte. Se eu traduzir isso para a linguagem de hoje, você falou do Neymar, né? É como o Paulo falou o seguinte, olha, se o Neymar se dedica tanto ao esporte, esmurrando o corpo dele lá, correndo, vencendo cãibra, levantando da cama de madrugada, porque o treinador não é uma avó. Olha, vamos aí no clube ali. Sim. Quantas vezes, é muito simples para a gente ver o futebol aqui, mas a gente não imagina quantos ensaios. A gente pensa que é só talento puro, mas o talento sem o treinamento, sem a rigidez da constância, não resolve nada. Então, rapaz, o camarada conseguiu bater a bola no peito e deu uma... Que golaço! Aí vem o Galvão Bueno falando lá. Só que aquilo ali, ele ficou treinando 30, 40 vezes ou até mais nos treinos. Eu imagino até que o treino de futebol é a coisa mais chata que tem para o torcedor assistir. Eu imagino que o torcedor, a coisa mais chata é assistir um treino, porque é só jogada repetida, repetida e repetida, repetida até alcançar a perfeição, os gritos do técnico, aquela coisa toda. Então Paulo falou, poxa, se eles fazem tudo isso por uma taça de Copa do Mundo, uma taça da Libertadores, por que nós não devemos fazer muito mais por uma taça superior que Deus vai nos dar? E Paulo tem outras passagens também que ele fala dessa comparação do corpo. Ele fala assim, que nós devemos cuidar do nosso corpo. E uma coisa curiosa, quando você vai em Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte, mantendo íntegros a nossa parte espiritual, a nossa parte mental e a nossa parte física. E a palavra íntegros, que está ali no grego, significa unificados sem divisão alguma. Quem criou essa ideia de que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito foi Platão. Tá bom. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia é uma coisa só. Por isso que Santo Tomás de Aquino, quando foi traduzir a perspectiva cristã, ele nos chamou de indivíduos. O que significa a palavra indivíduos? Não dividido por dois. Não. Duo. Não dividido por dois. Ou seja, nós somos um só. Então não tem a sua parte física, a sua parte espiritual e a sua parte intelectual. As três estão unidas como um sistema integrado. Afetou uma, afetou tudo. Sabe que negócio assim, mexeu com uma, mexeu com todas? Exato. Isso aplica também ao corpo. Se você não estiver bem emocionalmente, você pode ser o melhor atleta. Quantos atletas... Até já sei onde você vai chegar, né? Acabam com a vida dele, depois que sai, o camarada ou engorda demais, ou fica flácido demais. Esse camarada era um desportista, hoje o camarada tá desse tamanho, começa a usar drogas e tudo mais, porque a mente dele não estava pronta para aposentadoria. A espiritualidade, quantos aproveitam o período do auge, da fama, e ao invés de poupar as suas finanças e tudo mais, gasta com mulher, bebida e tudo mais, e vida promíscua e tudo mais, até o dia que a conta chega. Não adianta exercitar só uma parte do corpo, tem que exercitar tudo. Muito bom. Excelente. Integridade, indivíduo... Integridade, que não se separa. Que não se separa.